Agora que você já assistiu ao vídeo da leitura deste capítulo, vamos dar início à nossa reflexão. Mas se você ainda não assistiu, eu recomendo que faça isso primeiro e depois volte aqui. O link para a leitura está na descrição deste vídeo. Dessa forma, você terá uma compreensão muito mais completa do texto e aproveitará melhor tudo o que vamos refletir a seguir. Agora vamos ouvir a reflexão do capítulo 24 de Provérbios. O capítulo 24 de Provérbios conclui esta seção dos chamados ditados dos sábios, reunindo ensinamentos sobre inveja, perseverança, justiça, autocontrole, compaixão e diligência. Salomão nos mostra que a verdadeira sabedoria não consiste apenas em evitar o mal, mas em escolher fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está observando. Ao longo deste capítulo, aprendemos que Deus honra aqueles que permanecem fiéis, mesmo em meio às dificuldades. O capítulo começa com uma advertência muito importante. Salomão diz para não invejarmos os maus, nem desejarmos a companhia deles. Muitas vezes, o ímpio parece prosperar, enquanto o justo enfrenta lutas e dificuldades. Mas Salomão nos lembra que as aparências podem enganar. O sucesso construído sobre o pecado nunca permanece, porque está separado de Deus. Existe aqui uma revelação muito profunda. A inveja nasce quando olhamos apenas para o presente e nos esquecemos da eternidade. O justo pode enfrentar dificuldades temporárias, mas seu futuro está nas mãos do Senhor. Já o ímpio pode desfrutar de prosperidade por algum tempo, mas seu caminho não conduz à vida. Logo depois, Salomão afirma que é com sabedoria que se constrói uma casa e com discernimento que ela permanece firme. Mais uma vez, a palavra casa representa muito mais do que uma construção. Ela simboliza a família, o lar e toda a estrutura da nossa vida. Existe um detalhe muito bonito nesse ensinamento. A sabedoria não apenas constrói, ela também sustenta. Muitas pessoas conseguem iniciar um casamento, um ministério ou um projeto importante, mas somente a sabedoria que vem de Deus é capaz de manter essas obras firmes ao longo dos anos. O próprio Jesus utilizou esse princípio quando falou sobre a casa construída sobre a rocha. Mais adiante, Salomão declara que se alguém desanima no dia da dificuldade, sua força é pequena. Esse versículo não condena quem sofre nem quem enfrenta momentos difíceis. Ele revela que as provações mostram onde realmente está a nossa confiança. O fogo das dificuldades não cria a fé, ele revela a qualidade da fé que já existe dentro de nós. Foi exatamente isso que aconteceu com Jó. Em meio às maiores perdas de sua vida, sua confiança em Deus permaneceu firme. As provações revelam aquilo que muitas vezes estava escondido em nosso coração. Em seguida, encontramos uma das passagens mais profundas de todo o capítulo. Salomão diz que devemos resgatar aqueles que estão sendo levados para a morte e impedir que caminhem para a destruição. Essa é uma das passagens mais missionárias de todo o livro de Provérbios. À primeira vista, parece tratar apenas do resgate de pessoas em perigo físico. Porém, existe aqui uma aplicação espiritual extraordinária. Sem Cristo, toda a humanidade caminha para a morte eterna. Deus chama seu povo para anunciar o Evangelho e conduzir vidas ao caminho da salvação. Esse chamado encontra seu cumprimento perfeito nas palavras de Jesus, quando ordenou aos seus discípulos que fossem por todo o mundo e pregassem o Evangelho. O cristão não foi chamado apenas para cuidar da própria vida espiritual, mas também para participar da missão de Deus de alcançar outras pessoas. Logo depois, Salomão nos lembra que Deus conhece perfeitamente o coração. Mesmo quando tentamos justificar nossa omissão, dizendo que não sabíamos de determinada situação, o Senhor pesa nossas intenções e conhece toda a verdade. Isso nos ensina que nossa responsabilidade diante de Deus não está apenas naquilo que fazemos, mas também naquilo que deixamos de fazer quando tínhamos oportunidade de agir. Mais adiante encontramos um dos versículos mais conhecidos deste capítulo. Salomão afirma que, ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a levantar-se, enquanto os ímpios são derrotados pela calamidade. Existe aqui uma revelação extremamente importante. O texto não afirma que o justo nunca cairá. Ele diz que o justo sempre se levantará. A grande diferença entre o justo e o ímpio não está na ausência de tropeços, mas na presença da graça de Deus que restaura aqueles que pertencem a Ele. Esse ensinamento aponta diretamente para Cristo. Pedro caiu ao negar Jesus, mas foi restaurado. Davi caiu em pecado, mas encontrou perdão quando se arrependeu. O Evangelho nunca prometeu uma vida sem lutas, mas garante que aqueles que pertencem a Cristo jamais serão abandonados pelo Senhor.
Outro princípio precioso aparece quando Salomão ensina que não devemos nos alegrar quando o nosso inimigo cai. Esse ensinamento revela o próprio coração de Deus. O Senhor é justo, mas não sente prazer na destruição do pecador. Da mesma forma, nós também somos chamados a vencer o desejo de vingança e aprender a amar até mesmo aqueles que nos fazem mal. Jesus levou esse princípio ao mais alto nível ao ensinar que devemos amar nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. O capítulo termina com uma pequena parábola sobre o campo de um homem preguiçoso. Salomão observa uma plantação abandonada, tomada pelos espinhos e com seus muros derrubados. Nada aconteceu de um dia para o outro. O abandono foi acontecendo lentamente. Essa imagem possui uma aplicação espiritual muito profunda. O coração humano também pode ficar coberto de espinhos quando deixamos de cultivar a oração, a leitura da palavra, a comunhão com Deus e a obediência diária. A decadência espiritual raramente acontece de forma repentina. Ela normalmente começa com pequenas negligências que parecem sem importância. Provérbios capítulo 24 nos ensina que a sabedoria constrói uma vida firme, fortalece o coração nas dificuldades. Nos chama a participar da salvação de outras pessoas, restaura aqueles que caem e nos incentiva a cuidar continuamente do nosso coração para que ele permaneça fértil diante de Deus. Agora, reserve alguns instantes para refletir. Você tem invejado o sucesso aparente dos ímpios ou confiado na recompensa eterna preparada por Deus? Sua vida tem sido construída sobre a rocha da sabedoria ou sobre fundamentos frágeis? Existe alguém que Deus colocou em seu caminho para que você anuncie a esperança de Cristo? Quando você tropeça, permite que a graça de Deus o levante ou permanece caído por causa da culpa? Se Deus examinasse hoje o campo do seu coração, ele encontraria uma terra cultivada ou um terreno tomado pelos espinhos da negligência espiritual? Que esta palavra permaneça em seu coração ao longo do seu dia. Obrigado por acompanhar esta reflexão. Nos vemos no próximo capítulo. Que Deus o abençoe e fique com Deus.